Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e essa é a Zona Darkinha. Hoje eu trago para vocês um trecho de Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. A gente vai ler um pedacinho do capítulo Tempo de Celebração, a festa numa época sem celebração. Então aproveita, curte, comente e compartilhe. Na sociedade do trabalho e do desempenho de hoje, que apresenta traços de uma sociedade coativa, cada um carrega consigo um campo de trabalho. A característica específica desse campo de trabalho é que cada um é, ao mesmo tempo, detento e guarda, vítima e algoz, senhor e escravo. Nós exploramos a nós mesmos. O que explora é ao mesmo tempo explorado. Já não se pode distinguir entre algoz e vítima. Nós nos otimizamos rumo à morte, para melhor poder funcionar. Funcionar melhor é interpretado fatalmente como melhoramento de si mesmo. A autoexploração é muito mais eficiente que a exploração estranha, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. Paradoxalmente, o primeiro sintoma do burnout é a euforia. Lançamos-nos eufóricos ao trabalho, por fim acabamos quebrando. Na época do relógio de ponta era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Hoje, edifícios de trabalho e salas de estar estão todos misturados. Com isso, torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel. A Revolução Clássica tinha como meta superar as relações de alienação do trabalho. Alienação significa que no trabalho, o trabalhador já não reconhece a si mesmo. Segundo Marx, o trabalho é uma contínua autodesrealização. Hoje, vivemos numa época pós-marxista. No regime neoliberal, a exploração tem lugar não mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade e autorrealização. Aqui, não entra o outro como explorador, que me obriga a trabalhar e me explora. Ao contrário, eu próprio exploro a mim mesmo de boa vontade na fé de que possa me realizar. E eu me realizo na direção da morte, otimizo a mim mesmo para a morte. Nesse contexto, não é possível haver nenhuma resistência, levante ou revolução. Vivemos numa fase histórica muito específica, na qual a liberdade evoca uma coação a si mesmo. A liberdade das habilidades gera até mais coações do que o dever disciplinar, que profere ordens e proibições. O dever possui um limite, mas a habilidade não possui limite algum. Está aberta para elevar-se e crescer. Assim, a coação que provém da habilidade é ilimitada. Com isso, nos vemos colocados numa situação paradoxal. A liberdade é propriamente a contrafigura da coação. Ser livre significa ser livre de coações. Apenas que essa liberdade, que tem de ser o contrário da coação, gera ela própria coações. As enfermidades psíquicas, como a depressão ou o burnout, são expressão de uma profunda crise da liberdade. São um sinal patológico de que hoje a liberdade está se transformando em coação. É bem possível que a sociedade antiga fosse bem mais repressiva que a atual, mas hoje não somos essencialmente livres. A repressão cede lugar à depressão. A sociedade atual do sobreviver, que absolutiza o sadio, destrói precisamente o belo. A mera vida sadia, que hoje adota a forma do sobreviver histérico, converte-se no morto. Sim, no morto-vivo. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje, estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. O homem não nasceu para o trabalho. Quem trabalha não é livre. Para Aristóteles, o homem livre é alguém independente das necessidades da vida e de suas coações. Ele tem à disposição 3 formas de vida livre. Primeiramente, a vida que se volta ao gozo das coisas belas. Depois, a vida que produz belos atos na polis. E, por fim, a vida contemplativa, que se conserva na investigação daquilo que não passa, se mantém no âmbito da beleza perene. Segundo isso, são livres os poetas, os políticos e os filósofos. Esses se distinguem daquelas formas de vida que meramente servem para a conservação da vida. Assim, a vida do comerciante voltada para o lucro não é livre. Agir no sentido enfático é o que perfaz a vida do político, bios políticos. Ele não está submisso ao veredito da necessidade e da utilidade. As organizações sociais são necessárias para a convivência humana. Por causa dessa necessidade, não pertencem ao caráter político. Nem a necessidade, nem a utilidade são categorias que pertencem ao bios políticos. O político, enquanto homem livre, precisa agir. Ele deve produzir belos atos, belas formas de vida, para além daquilo que se faz necessário e útil à vida. Deve, por exemplo, modificar a sociedade, no sentido de possibilitar um incremento de justiça, um aumento de felicidade.
Agir político significa fazer com que surja algo totalmente novo ou o nascimento de uma situação social nova. O argumento muito conhecido segundo o qual não há outra alternativa nada mais significa que o fim da política. Hoje, os políticos trabalham muito, mas não agem. O neoliberalismo, que gera muitas injustiças, não é algo muito bonito. A palavra inglesa fair significa tanto justo quanto belo. Também a palavra fagar, antigo alto-alemão, significa belo. Originalmente a palavra fegen significa deixar brilhando. O duplo sentido de fair é uma indicação marcante de que, originariamente, beleza e justiça se sustentam na mesma ideia. A justiça é vista como bela. Há uma sinestesia especial que liga a justiça com a beleza. Como ensina o filósofo Giorgio Agamben, profanação significa atribuir às coisas um uso diferente, um uso livre, um uso com objetivos estranhos, para além de suas conexões funcionais originárias. Hoje em dia, as coisas só começam a ter valor quando são vistas e expostas, quando chamam a atenção. Hoje nos expomos no Facebook e com isso nos transformamos em mercadoria. Originariamente, a palavra produção não significa fabricação e confecção, mas levar para adiante, tornar visível. Na língua francesa, é possível ainda ver que esse nível de significação fundamental da palavra produção ainda se mantém vivo. Se produir significa entrar em cena, mostrar-se, também no vernáculo ainda podemos sentir esse significado no uso pejorativo de produzir-se. No sentido de comportar-se como fanfarrão, fazer-se de importante, sim, hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais, no Facebook. Nós produzimos informações e aceleramos a comunicação, na medida em que nos produzimos. Nos fazemos importantes. Nós ganhamos visibilidade, expomos-nos como mercadorias. Nós nos produzimos para a produção, para a circulação acelerada de informação e comunicação. A vida enquanto total produção faz desaparecer tanto os rituais quanto as festas. Nos rituais e festas, ao invés de produzir, a gente gasta. Hoje, o capital se submete a tudo. Lifetime value significa a totalização dos valores que podem ser auridos de uma pessoa como cliente, quando se comercializa cada momento de sua vida. Aqui, a pessoa humana é reduzida ao valor de cliente ou ao valor de mercado. A intenção que está ao fundo desse conceito é que toda pessoa, toda a sua vida é transformada num valor puramente comercial. O hipercapitalismo atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. Já não existe nenhum âmbito da vida que consiga se eximir da degradação provocada pelo comércio. O hipercapitalismo transforma todas as relações humanas em relações comerciais. Ele arranca a dignidade do ser humano, substituindo-a completamente pelo valor do mercado. No mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto. Tudo se transformou numa grande e única loja comercial. A assim chamada economia sharing está transformando a cada um de nós em vendedor, sempre espreitando na busca de clientes. Nós enchemos o mundo com objetos e mercadorias com vida útil e validade cada vez menores. Essa loja de mercadoria não se distingue muito de um manicômio. Aparentemente temos tudo, só nos falta o essencial, a saber, o mundo. O mundo perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O alarido da comunicação sufoca o silêncio. A proliferação e massificação das coisas expulsa o vazio. As coisas superpovoam céu e terra. Esse universo mercadoria não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu toda a relação para com o divino, para com o sagrado, com o mistério, com o infinito, com o supremo, com o elevado. Perdemos toda a capacidade de admiração. Vivemos numa loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes, transparentes, somos supervisionados e governados. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale a mesma pena viver. Se você gosta desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Eu vou trazendo aqui aos pouquinhos mais autores, filósofos, teóricos
que estejam repensando o consumo, estejam repensando questões raciais, questões de classe, consumismo, de gênero. Então, me siga para mais. Um beijo.